Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma aula. Hoje nossa aula é sobre citologia e nós vamos dar continuidade ao processo de entendimento da célula, né? Então a gente tem falado que o corpo se desenvolve por divisão celular, por extensão desta célula. Vamos olhar mais especificamente sobre a questão da divisão celular. Como que ela acontece? Ela é contínua? Ela está sempre se dividindo? Ou tem uma fase em que ela para e ela se desenvolve, ela madura e depois ela se divide de novo? Então vamos entender especificamente este ciclo celular, né, que envolve a interfase e a mitose, né? Então nós vamos hoje falar sobre a interfase, que a gente já falou isso em aula anterior, que é aquele momento em que a célula não está se dividindo, ela está, por exemplo, parada, como se ela estivesse parada, mas na verdade ela está se amadurecendo, né? E aí depois tem a fase da mitose, que é para duplicação, para que ela possa se dividir futuramente. Então, durante o ciclo vital de uma célula, né, esta célula passa por dois estágios: a interfase, que é a de não divisão, e a fase de divisão, que compreende a mitose e a meiose. Nós vamos detalhar isto mais especificamente. Então, geralmente a célula passa a maior parte do tempo em interfase, durante a qual sofre alterações morfológicas, que é esse processo de amadurecimento, de desenvolvimento, e realiza a maioria das atividades funcionais. E aí ela está trabalhando o tempo inteiro, né? Quando ela sentir que o poder, o vigor dela está diminuindo, ela vai fazer o quê? Ela vai se dividir e gerar novas células, né? Então vai renovar a sua capacidade de produção, certo? Então, durante o período de divisão, ocorrem várias alterações morfológicas, envolvendo principalmente o núcleo e os cromossomos. Então, nesta fase da divisão, acontece a duplicação previamente, né? Então, antes de que haja a divisão da célula, as organelas se dividem, mas há uma grande modificação no núcleo e no cromossomo, e nós vamos ver isto, tá? Então, a divisão celular é um dos fenômenos de maior importância dos seres vivos, uma vez que nos seres unicelulares representa a própria reprodução do indivíduo, e nos seres pluricelulares é a base para a reprodução, desenvolvimento, crescimento e manutenção do indivíduo. Então, nos unicelulares significa a sobrevivência do indivíduo. Quando o indivíduo estiver cansado, o indivíduo unicelular, ele está perdendo o vigor de multiplicação, de divisão, o vigor de transformação, vigor metabólico. Ele vai fazer o quê? Ele vai se dividir, ele vai se transformar em duas outras células e assim sucessivamente em outras células. Já nos pluricelulares, isso é uma parte de um processo de reprodução, de crescimento, desenvolvimento, né, e manutenção de vida do próprio indivíduo, tá? Então vamos avaliar a interfase, vamos analisar e estudar a interfase. É o período em que a célula não está se dividindo. Repito, repito e repito. Não está se dividindo. Interfases, entre fases, tá? Não está se dividindo. Mas prepara-se para a divisão. Então, ela não está se dividindo, mas ela está ali se preparando para que a hora que tiver a divisão, ela garanta que tudo que tenha nela vá para as duas células que ela vai se dividir, né? Além de outras atividades, o que faz com que esse período seja de intenso trabalho celular. Então há muito trabalho metabólico ali, muitas reações químicas. Característica: duplicação do DNA e a correção de alguns tipos de mutações.
intenso trabalho celular e grande síntese proteica. Então, duplica-se o DNA, então a gente já falou sobre esse processo de duplicação do DNA, dos cromossomos, e a correção de alguns tipos de mutações. Então, nesse momento, a célula faz uma autolimpeza de si, né? Tira as partes que estão mutadas, né? Que sofreram mutações, então ela se depura, né? E um intenso trabalho celular com grande síntese proteica. Então, as proteínas aí atuam de forma intensa justamente para garantir todas as condições necessárias ou os volumes de proteína necessária para todas as informações ou características necessárias a serem transmitidas para o próximo indivíduo. Então, lembrem que as proteínas estão associadas aos processos do DNA, RNA, transmissor, ribossômico, tradutor, né? Então, precisa-se de muita proteína. Então, grande consumo de energia na forma de ATP. Então, se consome muita energia nessa fase. Duplicação do patrimônio celular. Então, as células se multiplicam, se duplicam, né? Ficam em dobro de tamanho, com seus componentes celulares respectivos e iguais, né? Isso faz, então, com que haja um aumento do volume de célula, né? Então, uma célula, de repente, tem 2 núcleos, tem o dobro de mitocôndrias, tem o dobro de ribossomos, tem o dobro de vacúolos, então passa a ter o duplo, né? Tudo em duplo, todas as organelas, todas as suas características em forma dupla. Etapa, então a interfase é dividida em 3 etapas. G1, né, que é o de crescimento, G, que é de gap, né, e 1, que é o primeiro gap, então o primeiro intervalo, em função da produção de proteínas. Ocorre esta etapa de crescimento celular. Fase S é quando há a duplicação da cromátide. Então, nós tínhamos uma cromátide, passamos até 2 cromátides, que são as cromátides irmãs. Então, síntese de DNA e consequente duplicação das cromátides de cada cromossomo. Nós tínhamos cromossomos com uma única cromátide, agora nós temos cromossomos com 2 cromátides. E a fase G2 é a última etapa, com intensificação da respiração celular e, consequentemente, maior produção de energia, que será consumida durante a divisão celular. Então, temos a fase G1, a fase S, que é de síntese, que ocorre, então, a duplicação da cromátide, e temos a fase G2, que ocorre muita produção de energia, porque vai entrar aí todas as fases de mitose e meiose que vão demandar muita energia, né? Esse estágio G2 dura menos que os anteriores, ele é mais rápido. Neste momento, observa-se a correção de alguns tipos de mutações. Então, aí que eu falo para vocês, é um momento de depuração, onde se elimina algumas mutações indesejadas. Então, vamos entender aqui. Nós temos uma fase que é a intérfase, que tem o G1, o S e o G2. Então, são as 3 fases da intérfase, as 3 etapas da intérfase, né? Nós temos uma célula-mãe, então ela começa a ter suas fases de duplicação para fazer a divisão. E aí saem 2 células filhas. Então, entra uma célula-mãe, saem 2 células filhas. E depois do G2 vem a mitose e a meiose com suas fases. Então, na mitose nós temos 4 fases, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Cada uma dessas fases tem uma característica comum, tem uma característica específica, extremamente individualizada, que determina, que identifica estas fases, tá? De um modo geral, prófase, surgem os centríolos, eles caminham para
a placa equatorial. Na metáfase, os cromossomos se condensam e se dispõem de uma forma mais regular para a formação do fuso equatorial, né? Tá? Na anáfase, esses cromossomos começam a ser puxados pelos centríoros, né? E vão se caminhar para as extremidades da célula. E aí começa a surgir a divisão celular, que vai terminar na telófase com a divisão, fechamento, estrangulamento do citoplasma para formar duas células, tá? Então, uma forma aqui gráfica de mostrar para vocês a quantidade de DNAs. Então, na G1 nós temos um cromossomo, na S nós temos aquela fase de duplicação, então vai terminar a fase com as duas cromátides, na G2 ficam as duas cromátides. Na mitose começa com 2 cromossomos e termina então com 1 cromossomo. E aí aqui é a mitose e meiose, né? Então a meiose vai terminar com cada célula tendo 1 cromossomo, né? E aí novamente vem uma fase G1, S é G2 e assim sucessivamente e infinitamente, né? Então outra forma de verificar, então a prófase, começa o surgimento dos centríolos, que eu falei para vocês. A carioteca, que é a membrana do núcleo, começa a se dissolver. No final da prófase, os centríolos já estão bem posicionados no eixo equatorial, né, da célula. E os cromossomos começam, então, a se alinhar nesta placa, né? E nesses fusos. Então, na metáfase, os cromossomos estão bem condensados, né? E já estão unidos pelos fusos, né? Pelas fibras dos fusos. Aí, na anáfase, começa-se a puxar estes cromossomos, né? Para que então no final da anáfase eles já estejam todos localizados nas laterais das células, e as telófase então começa a ver o estrangulamento e a divisão para formar duas novas células filhas, né? Tá? Então esse é o ciclo que vai acontecer, e claro, nós estamos falando aqui da mitose, mas temos também a meiose, tá? Ok? Então nós percebemos aqui que todas as células são 2Ns, não houve divisão do material cromossômico, né? Então, divisão celular por mitose, ou divisão equacional, que é representado pelo E mais um ponto de exclamação. É o tipo de divisão celular que produz duas células semelhantes e com o mesmo número de cromossomos, 2Ns. Por quê? Porque tem que ser igual às células mães. Essas duas células, elas são exatamente iguais às células mães. Lembre-se que isso é uma característica de quê? De duplicação. Quando aquela célula mãe começa a perder o vigor físico, ela vai se dividir em duas, vai melhorar o seu vigor físico, vai limpar, vai tirar os genes mutagênicos, né? Vai voltar com um vigor semelhante à célula mãe, e vai formar duas células filhas exatamente iguais à célula mãe. Se a célula mãe for diploide, produzirá duas células diploides. Se for haploide, duas células haploides. Produzirá duas células. Se for tetraploide, 4N, produzirá duas células tetraploides. Porque as duas células filhas têm que ser exatamente iguais à célula mãe. Então nós vamos ver que lá no final da meiose 2 há uma divisão também desta forma, e aí acontece esta situação, né? Então aqui o que a gente tem que lembrar? Que a mitose, ela duplica e transforma a célula mãe em duas células filhas de igual forma e conteúdo,
tá? Exatamente igual. Ao conservar o número de cromossomos, a mitose é dita divisão equacional e não causa variabilidade nas células formadas, salvo se existir uma mutação durante o processo de divisão. Mas esse é um fenômeno extremamente raro. Então, salvo se existir uma mutação durante o processo de divisão, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, sempre há uma exceção. Se houver uma mutação, pode ser que uma das células filhas ou as duas células filhas tenham material genético ou forma diferenciada da mãe, mas não por causa da divisão, mas sim por causa do fenômeno de mutação, tá? Ocorrência: a mitose ocorre nas células somáticas e em alguns tipos de células germinativas, que se transformarão em gametas dos animais e vegetais eucariontes. Então, onde que elas acontecem? Nas somáticas e em algumas células germinativas, tá? Ocorre durante as diversas fases do ciclo vital: embriogênese, crescimento, manutenção e cicatrização. Nas unicelulares, a mitose realiza a reprodução. Então, nos indivíduos unicelulares, a mitose é responsável pela reprodução da célula, né? Fases: durante a mitose, as células apresentam sucessivas alterações, divididas didaticamente em 4 fases ou 4 etapas, na forma especialmente dos núcleos e dos cromossomos. Então, prófase, que é a primeira fase. Então, saímos da intérfase, saímos do G1, S, G2, agora começamos a mitose. Então, a primeira fase da mitose é a prófase. Ocorrem os sucessivos seguintes fatos: migração dos centríolos, então os centríolos migram para a parte equatorial da célula, duplicado durante a interfase para os polos da célula, né? Então, polos e polos da célula. Ao redor dos 2 centríolos começam a se formar uma série de finos filamentos proteicos, conhecidos como áster, que são as fibras dos centríolos que vão formar o fuso, né? Então, são finos filamentos proteicos. A membrana nuclear, e observem outra coisa, na intérfase houve a duplicação dos centríolos, assim como das outras organelas que eu já falei para vocês. Então, a membrana nuclear se fragmenta, então começa a membrana carioteca, né, a membrana nuclear, se fragmentar nesta fase da prófase. Consequentemente, os componentes do núcleo se misturam com os do citoplasma. O nucleolo se dissolve e o seu conteúdo se espalha pelo citoplasma. Os cromossomos se condensam, né? Então começam a se condensar os cromossomos, ficando inativos e deixando de reproduzir ou produzir RNA ribossômico, que forma o nucleolo. Então começa a espiralização e condensação dos cromossomos, que começam a se tornar visíveis individualmente, né? Então, olha lá, os centríolos com seu áster, né, o conjunto de fibras ou de filamentos, né, que vai depois se unir aos cromossomos e formar o quê? Formar o fuso, né? Tá? Então, olha aqui, a gente já tem na metáfase o fuso, e agora nós vamos passar para a metáfase. E então aqui a gente já está vendo os cromossomos. Aqui, lembrando que os cromossomos têm formas diferenciadas, né? Então, esses centríolos que geraram os ásteres, agora os ásteres se unem ou unem-se aos cromossomos para depois fazer a segmentação da célula. Então, metáfase é a segunda fase. Os cromossomos estão no meio da célula, forma-se a placa equatorial. As principais características são: a célula não possui carioteca, então já perdeu toda a membrana do núcleo. As fibras do áster já estão totalmente formadas, constituindo um fuso mitótico, né?
Os cromossomos bem condensados, cada um com duas cromátides irmãs, então houve a duplicação das cromátides, estão presos ao fuso pelo centrômero e se localizam bem no meio da célula, formando então a placa equatorial. É o melhor momento para visualizar os cromossomos. Por quê? Porque eles estão mais condensados, né? Atingem o máximo grau de condensação. Anáfase, né? Terceira fase é a fase da separação do material genético para a formação das duas novas células. Neste momento ocorre a divisão do DNA. Então, o DNA vai se dividir porque os fusos vão começar a puxar as cromátides, puxar os cromossomos, uma cromátide vai para um lado e outra cromátide vai para o outro lado, tá? Para a formação das duas novas células. Neste momento ocorre a divisão do DNA, sendo caracterizada pelos seguintes eventos. Ocorre a divisão do centrômero, as cromátides se separam, puxadas pelas fibras do fuso, deslocando-se para os polos opostos, formando então os cromossomos filhos, né? Ou as cromátides filhas. Momentaneamente, a célula se mantém com o dobro de cromossomo. Por quê? Porque ainda que esteja indo para o outro lado, lembra-se, as cromátides se multiplicaram, se duplicaram, as células filhas não estão divididas ainda. Então, aí, neste momento, nós temos o dobro de cromossomos, cada um deles com apenas uma cromátide, né? Tá? Telófase, que é a quarta fase, é a última fase da divisão celular, possuindo características inversas às das prófases. Cromossomo se desespiraliza, então ele estava bem espiralizado, bem condensado, agora ele se desespiraliza, voltando à forma de longos e finos filamentos. O fuso ou aparelho mitótico se desintegra, né? Então, aquele fuso do aparelho mitótico vai se desintegrar. Em cada polo forma-se uma nova membrana que vai formar ao redor do cromossomo para formar de dois novos núcleos, né? Formação dos dois novos núcleos. Então, volta a formar a carioteca. O nucleolo reaparece por meio da atividade dos cromossomos organizadores de nucleolos. Então, como os filamentos do cromossomo se desespiralizaram, eles começam a se unir de outra forma, se contactar, né? E aí forma então o nucleolo, que vai então ser referência nesta fase. E por fim, e por último, a última fase desta divisão, dessa mitose, é a citocinese, ou divisão da célula. É nesse momento que o citoplasma vai formar novas paredes, vai fechar, vai estrangular as células filhas e formar duas novas células filhas. Então, nas células animais, a divisão é feita por estrangulamento de fora para dentro, centrípeta. Nas células vegetais, devido à presença da parede celular, é feita pela lamela média. Então surge uma lamela média, ou uma lamela média começa a se manifestar. Então não é por estrangulamento, é por desenvolvimento da lamela média, que se forma do centro para a periferia, centrífuga. A lamela média é formada de pectatos, polissacarídeos, secretados pelo complexo de Golgi. Então essa lamela média é formada por pectatos, que são polissacarídeos, que foi gerado pelo complexo de Golgi. Então essa é uma citocinese simplesmente para fazer com que aquela célula que já fez sua mitose comece então a se dividir, né? Ela pode, nos animais, por estrangulamento, então começa a fechar, então essa célula vai começar a ficar assim e assim, né? Vai formar duas células aqui.
tá? E nas vegetais isso é feito pelo desenvolvimento da lamela média. A gente já viu que a lamela média separa as duas paredes de cada célula do vegetal. Então olha lá a anáfase, né? Os fusos começam a puxar os cromossomos, né? Tá? Na telófase, então, nós já temos as células bem formadas e aí elas começam a se dividir para formar duas novas células aqui. Então, com seus nucléolos, né? Com seus centríolos, nucléolos, cromossomos desespiralizados, ela vai se dividir e vai formar duas novas células filhas, tá? Então, novamente, aqui um esquema para vocês. A prófase, né, onde os centríolos começam a emitir as fibras dos fusos, se encaminham para a placa equatorial, e aí os cromossomos se condensam, se espiralizam, se dividem, né, e vão ser conectados pelas fibras do fuso. Começa, então, a prófase, né, o prometáfase, né, que é uma fase anterior à metáfase, e aí na metáfase os cromossomos já estão emparelhados, os fusos já estão conectados, né, os astrales aqui, astrales, né, já estão aqui, os cinetocóricos, né, começam a se movimentar e vão começar a puxar então os cromossomos para as laterais da célula. E isso vai formar, então, gerar a fase A da anáfase. Na fase B, os fusos começam a se desconectar e as células passam a ser mais individualizadas, ou ter quase a sua individualidade, né? E na telófase, a gente já viu aqui, começa-se, então, a ver a segmentação dessas células. Nós teríamos aqui ainda a citocinese, que é o momento de ruptura de divisão dessas células, tá? Ok? Centríolo na divisão celular, né? Nos animais, astral, né? Que são essas partes verdes aqui, cêntrica com centríolo, né? Então, nós percebemos aqui a posição dos cromossomos, nós temos os microtúbulos astrais, os microtúbulos interpolares, que são os vermelhos, e temos os microtúbulos do cinetocoro, né? Tá? Vegetais, ocorre a fase anastral, então sem formação do áster, e a cêntrica sem os centríolos, né? Tá? Então, esta definitivamente é uma célula animal que está se dividindo aí. Tá? Fuso ou aparelho mitótico. O fuso é formado por microtúbulos de proteínas, que eu já falei para vocês, que se esticam entre os polos da célula durante a divisão celular. Podem distinguir 4 tipos de fibras, que são as polares, são as fibras que se estendem dos polos para o equador da célula. Cromossômicas são as fibras que vão dos cromossomos em direção aos polos. As fibras cromossômicas originam-se a partir dos cinetócoros, estruturas proteicas existentes no centrômero de cada cromossomo, né? Livres são as fibras que não chegam aos polos, então são fibras livres, nem aos cromossomos, ficando entre ambos, né? Astrais são as fibras que ficam ao redor do centríolo e que só aparecem na célula dos animais. Então, nós temos aqui as astrais que estão só ao redor do centríolo, né? Funcionamento do fuso, o deslocamento dos cromossomos para os polos da célula durante a anáfase ainda não está bem esclarecido. Então, esta situação ainda não está bem esclarecida. Muito estudo está sendo feito, né? A hipótese mais aceita é a de que, após a divisão do centrômero, né? Então, o centrômero lá que estava unindo as cromátides se dividiu. Então, após essa divisão, as fibras cromossômicas deslizam-se sobre as fibras polares, levando os cromossomos para os polos da célula. Então,
puxa-se os cromossomos para os polos da célula, né? Então, variação do teor de DNA durante o ciclo celular. Então, durante a vida de uma célula, o teor de DNA varia dependendo da fase em que se encontra. Por que varia? Porque está lá a célula em interfase, se multiplicando, né? Duplicando suas organelas, e ela duplica o seu cromossomo, né? Então, ao duplicar esse cromossomo, ela passa a ter, então, mais DNA, né? Que é o que o gráfico nos fala aqui. A fase do G1, então, tem só 2 cromossomos, mas na fase S, que há a duplicação das cromátides, a duplicação também do DNA. Então, o DNA passa a ter 4 Ns, né? Ou 4 ciclos, né? Certo? E aí vem a fase G2, que não acontece nada, ela simplesmente vai fazer todas aquelas fases, né, de preparação para o quê? Para a mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? E isso tudo acontece num prazo de 24 horas. A quantidade de DNA, né, a quantidade de DNA de uma célula durante o período G1 da interfase possui um valor X. No período S, ele vai ser de 2x. Por quê? Porque está duplicado. E do período G até o final da metáfase, a quantidade de DNA permanece igual a 2x. Por que permanece igual? Porque mitose não tem divisão do material genético. Somente a meiose é que tem divisão do material genético. A mitose mantém o seu material genético. Está vendo aqui? Mantém o seu material genético. Não há divisão, né? Tá? Do início da anáfase até a nova interfase, o teor de DNA cai novamente para X. Então, aqui nós temos a fase que se mantém, o DNA, e aí, a partir da anáfase, que começa a haver, então, puxar os cromossomos, então aí neste momento vai começar a haver a divisão novamente do material cromossômico, do material genético, e depois vai se manter constante para a próxima fase de divisão da célula, né? Então aqui uns exemplos, uns gráficos. O DNA é duplicado na fase S, a gente já viu, né? Passa de 2Ns para 4Ns da interfase e dividido durante a anáfase mitótica. Então lá na anáfase mitótica o DNA sofre novamente divisão. Então aqui um esquema de 24 horas, período de divisão da célula, onde ela está em interfase G1, depois duplica suas cromátides, depois vai para o G2, onde vai amadurecer as suas organelas, assegurar, fazer a limpeza, eliminar cromossomos mutagênicos, né, ou que apresentam mutação, e depois vai vivenciar, então, né, toda esta fase. Então, 12 horas de S a G2, 3 horas de início G2 até o final da telófase na mitose, né? Então, aqui um outro esquema para vocês entenderem bem essa estrutura. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós terminamos essa parte da mitose. Fica para a próxima aula a meiose, para que a gente consiga, então, finalizar o nosso curso de citologia dentro da biologia. Perfeito, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima fase, até a próxima aula. Tchau, tchau.